Então, tendo despedido, aliás, é 13:36, está aí. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele e seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Graças a Deus. Queridos, na mensagem passada, nós falamos sobre o verso 34 e 35, que Jesus, ali é um adendo do texto, e hoje nós vamos falar sobre o que Jesus semeia, ou o que Jesus semeava. Está aí no texto, o que Jesus semeia. É muito interessante os irmãos entenderem, o Salmo 126, verso 5, nos dá a ideia do que é o semear, à luz da Bíblia, né? Quando você lê este Salmo 126, 5, aí os que semeiam com lágrimas, em alegria ou com júbilo, ceifarão. Então, há sempre recompensa em quem está semeando alguma coisa. Gálatas 6, 7, a Bíblia diz que de Deus não se pode escarnecer, que aquilo que o homem semear é o que ele irá colher. Então, compreenda que a Bíblia está falando desta semeadura. Marcos, no capítulo 4, verso: eis que o semeador saiu a semear. Então, veja bem, quando a gente fala de semear, há dois tipos de semeadores: há o semeador do bem e há o semeador do mal. Eu coloco aí que há pessoas de todas as maneiras semeando, está aí no próprio texto. Há pessoas sinceras que estão semeando, mas há pessoas falsas que também estão semeando. E quando você olha para a Bíblia, nós poderíamos enumerar vários, mas eu quero apenas pontuar alguns, como por exemplo, Caim, o primeiro homem a semear o homicídio, a semear a maldade, a semear o ódio, a semear a inveja, foi Caim. Caim é o protagonista daqueles que semeiam a maldade. E é tão ruim quando se toma o exemplo de pessoas que semeiam o mal, porque quando você olha para a família de Caim, você vê o Lameque dizendo: eu matei um homem por me ferir, eu matei o homem simplesmente porque ele queria matar. E vem da família de Caim. Tem pessoas que semeiam o bem, mas tem pessoas que semeiam o mal. E quando você lê 1 João 3,12, a Bíblia diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Então existem pessoas que estão no mesmo espírito de Caim, semeando ódio, semeando a inveja, semeando a frustração. Veja que Caim se sente porque ele via que Deus estava mais tendente ao lado de Abel. Mas Deus disse: se tu procederes direito, tu não serás rejeitado. Então ia depender da maneira que ele estava procedendo. Mas uma outra pessoa que nós podemos observar, que semeava o bem e depois semeava o mal, era Labão. Se vocês atentarem para Balaão, quando você pega Números capítulo 25, 1, 2, você vê que ele estava profetizando bênção, no capítulo 23, 24. Só que no 25, ele incentiva as mulheres moabitas a trazerem o mal para o povo de Deus. Está lá no capítulo 25, verso 1 e 2. Note que ele começa a levar essas mulheres, olha aí, as mulheres moabitas, ele procura levar para a relação com os israelitas e causa o maior estrago no meio do povo de Deus. Veja que Balaão é um instrumento do diabo, ele é profeta e ao mesmo tempo é instrumento do diabo para semear contenda, para semear desgraça, para semear a maldade. Mas para os irmãos também observarem, teve um rei em Israel chamado Acabe. Quando você lê
do capítulo 17 até o 22 de 1 Reis, você vai ver a história desse ímpio rei. A Bíblia diz que por causa dele e dele se casar com uma mulher que não valia nada, Jezabel, ele trouxe o pior estrago para o povo de Deus: idolatria, cultos pagãos, imoralidade, falsos profetas, culto falso. Então perceba que um homem mau, um homem sem caráter, um homem sem Deus, ele pode semear muitas coisas ruins. Isso é só um exemplo. Quando você volta para Jeroboão I, é um outro exemplo daquele que semeia culto que não presta. Jeroboão I, nós sabemos claramente à luz da história bíblica que ele não queria que o povo fosse adorar em Jerusalém, aqueles que estavam seguindo o próprio rei. Aí a Bíblia diz que ele fazia o seguinte: criou um altar para que ninguém fosse a Jerusalém, e aquele altar ele adorava bezerro, ele adorava coisas idólatras, ferindo a própria palavra de Deus. Então ele introduziu o culto que não prestava. Às vezes a igreja é boa, às vezes o trabalho é bom, aí de repente surge irmão que vem com um culto velho que não é o nosso culto. Não é assim? Surge um irmão que vem com um culto, aí de repente aparece com o culto do bezerro, de repente aparece com culto. Ele trouxe todo tipo de falso sacerdote, colocando do mais baixo do povo para oferecer a Deus. Isso aqui eu abro um parêntese, que nós temos que ter cuidado com que tipo de pessoas estão semeando nos nossos altares, nas nossas teologias, nas nossas igrejas. Porque nem todo mundo, irmão, é fonte pura. A Bíblia diz em Tiago que de uma mesma fonte não pode sair o quê? Água doce e água. É impossível você ser um homem de Deus, santo de Deus, e ser fofoqueiro, ser falso, ser mentiroso. É impossível você ser um homem de Deus e da sua boca sair bênção e sair maldição. Ou você é uma coisa ou você é outra. E crente que é semeador de Deus, ele só semeia o que é bom. Ele só semeia o que é bom. Quando você vê crente semeando o que é bom, irmão, é coisa boa. Crente saudável, não tem como ele semear o que não presta. Ele só vai semear o que é bom. Ele não vai destilar ódio, ele não vai semear contenda, ele não vai semear inveja, ele não vai trazer culto velho para a igreja de todo jeito. Agora, crente que é saudável é terra boa, é fonte boa. Porque Deus ama isso.